Então, em aproximadamente 1900, aqui aparece um camarada para nós chamado Joseph John. John era um nome famoso na época, eu acho. Joseph John Thomson. Tem um Mzinho aqui no meio. Thomson. É sem P, não é Thompson, é Thomson. Exatamente assim. O que esse camarada traz para nós de tão brilhante, de acordo com a teoria atômica existente até então? Percebam que o átomo do Dalton, e a gente sempre precisa dar um passinho para trás para entender o que está ocorrendo aqui, o átomo dele era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ponto. Acabou. Então era uma bolinha que tinha massa. O que esse camarada faz de tão importante, numa contribuição tão boa para nós? Então Joseph John Thomson, ele descobre nada mais, nada menos que a chamada natureza elétrica da matéria. Então, ele diz que no átomo ele não é mais só uma bolinha de massa. Ele é uma bolinha de massa que tem carga elétrica. Então, o trabalho desse camarada aqui foi provar a existência de uma carga elétrica no que até então a gente acreditava não ser possível. Então, a natureza elétrica da matéria, ela surge dentro de Joseph John Thomson como sendo uma carga negativa. E essa carga negativa recebe um nome, o qual nós carregamos até hoje. Então, a carga negativa, ela recebe um nome, não vou nem fazer suspense, chamada de elétron. Então, a Thomson é atribuída à descoberta do elétron, e esse camarada aqui dá trabalho na tua vida daqui para frente. Então, esse maluco, nos seus trabalhos no laboratório, ele chega à conclusão de que existe uma carga negativa, e uma carga negativa é chamada de elétron. Para explicar o que ele fez, e o trabalho dele é importante, você é cobrado sobre o trabalho dele, nós vamos chegar numa conclusão bem bacana aqui. Imagina o seguinte, imagina que existe uma bateria, o que não é tão difícil, tá aqui. Então, nós temos uma bateria, com os dois polos dela, bonitinho. Tá aqui. Vou identificar como esse lado esquerdo sendo negativo e esse lado esquerdo sendo positivo. Lembrando que eu estou te contando uma historinha para você entender o modelo atômico desse camarada. Tudo bem? Então, um lado é negativo, outro lado é positivo, assim como uma bateria. Tanto faz o lado. E você vai colocar uma lâmpada aqui no meio. Então, aqui no meio desse polo positivo e desse polo negativo, nós vamos colocar uma lâmpada. Está aqui ela. A pergunta que eu te faço é, se eu aproximar uma lâmpada somente, aqui, a uma certa distância do polo positivo e negativo, ela acende? Sei que você deve estar confabulando, pensando em teoria da conspiração, falar, depende do potencial da bateria, da indução que existe. Cara, uma bateria normal, 12 volts. Certo? Sem se preocupar muito. Se você colocar uma lâmpada próxima aqui dela, em cima dela, se você segurar uma lâmpada, ela acende? Eu acho que você deve estar pensando que não. E eu não estou de malandragem contigo. A resposta é não. Essa lâmpada não acende. E o porquê que essa lâmpada não acende? Porque não existe nada conectado nela. Então, aqui dentro você sabe que existe carga elétrica, certo? Você sabe que vai circular uma corrente elétrica ali, mas aqui fora a nossa lâmpada não acende. Por que ela não acende? O que existe entre a lâmpada e a bateria? Fala, cara, eu não estou vendo nada. E que bom que nós não estamos vendo nada. Porque o que existe nesse momento entre a lâmpada e a bateria é ar. E o que eu quero te contar com essa história é que o ar não conduz corrente elétrica. Se você em algum momento pensar que sim, um experimento bem rápido para você pensar. Fala, cara, se você quer saber se o ar conduz corrente elétrica ou não, passe embaixo de um poste com fio de alta tensão ligado. Se o ar conduzisse corrente elétrica, quando você passasse embaixo, você ia morrer. E normalmente você atravessa vários postes e não morre, certo? Então, o ar, ele não é um condutor de corrente elétrica, ele não vai conduzir eletricidade. Agora, como que essa lâmpada acenderia? Se eu pegasse e conectasse um fio
de um polo até um lado e do outro polo até no outro lado. Aí sim, se eu conectasse um fio bonitinho, eu teria por onde esses elétrons circular e a lâmpada iria acender. Então, neste sentido, meus elétrons iriam estar circulando e aí sim a lâmpada iria acender. Então, eu tenho um meio que possibilita para minha lâmpada acender. Somente o ar, não. Beleza? Por que isso? Para eu poder chegar nessa conclusão aqui, ó, na chamada ampola de Crookes. Ok? O que é a chamada ampola de Crookes? Nada mais é do que um tubo de vidro grandão aqui. Onde dentro desse tubo de vidro, o que Thomson fez foi colocar dois polos, assim como uma bateria. Um lado negativo e outro lado positivo. E para nós, tanto faz o lado de novo, ok? Lado negativo, lado positivo. E o que ele coloca aqui dentro desse tubo de vidro? Ele coloca gás. Ah, um gás qualquer. Não vem para nós qual é o caso. Mas ele coloca um gás. Falou, bom, então aqui dentro desse tubo de vidro, agora a única coisa que existe é gás. O que nós já sabemos? Que se não existir um fio conectando este lado ao outro lado, não ocorre nada aqui, porque não tem uma passagem, uma circulação de elétrons. Nós já sabemos disso. Então, quando ele coloca gás aqui dentro, o que ele queria provar? Falar o seguinte, ó, se tem gás aqui dentro, não vai acontecer nada. Eu posso aplicar a diferença de potencial que eu quiser aqui. Posso conectar lá 100 volts, 200, 300, 400, 500, a voltagem que eu quiser, a intensidade de corrente elétrica que eu quiser, aqui fora nesse sistema, que nada vai ocorrer, porque um gás não conduz corrente elétrica e nós já chegamos a essa conclusão. Só que para espanto desse maluco, quando ele elevou demais a tensão, quando ele deixou isso daqui com uma diferença de potencial legalzinha, o que aconteceu, maluco? Saiu um raio de um lado, quase uma espada Jedi, de um lado e apontou para o outro. Resumindo, o tubo brilhou, irmão. E não era para acontecer nada aqui dentro. Qual é a primeira coisa que eu falei? Eu falei, bom, tá tudo errado, tá estragado, deixa de lado. O camarada que é inteligente pra caramba, como Thomson, o que ele fez? Ele falou, bom, eu vou trocar o gás. Ele falou, vai que né, tem alguma coisa aí no meio. Então ele retira esse gás e coloca outro. Quando ele retira um gás e coloca outro, maluco, ó, o mesmo Jedi, no mesmo sentido, do negativo para o positivo, brilha de novo. Então, de novo, está saindo um raio que está formando. Vamos fazer pela terceira vez. De novo, quando ele troca o gás pela terceira vez, surge de novo um raio saindo do lado negativo para o lado positivo. E aqui nós temos uma porrada de informação. Certo? Eu já sei que esse camarada descobriu o elétron que é carga negativa. Como que ele chegou nisso? Com esse experimento. Ué, não sai do negativo e vai para o positivo, então para ele ser atraído pelo positivo, obrigatoriamente ele tem que ter uma natureza negativa. Então, se esse camarada não for negativo, ele não vai ser atraído pelo positivo. Então, chega-se a uma conclusão bacana, que é a minha carga negativa. Depois ganha o nome de elétron. Então, ele consegue provar que, de fato, saiu algo do negativo e chegou no positivo. Porém, como provar que essa carga negativa estava grudada no átomo? Como falar que não era o átomo de Dalton, só uma bolinha com massa? Como que ele poderia provar essa existência? O cara fez algo impensável. Certo? Impensável. Você pega, constrói um tubo de vidro específico para isso e dentro do tubo de vidro você vai lá e coloca um catavento. Aí você pensa, cara, por que eu vou colocar um catavento dentro de um tubo que não vai fazer vento? É o tal do não faz sentido. Mas faz em uma situação. Porque se o que está fazendo o elétron sair, a carga negativa sair desse lado e ir para o outro for o átomo já estava provado, já estava tranquilo que era uma bolinha que tinha massa.
Ele falou, bom, então se eu jogar uma massa em algo que gira, ele vai fazer esse negócio movimentar. É como a água tocando uma turbina lá dentro da usina. Então a água passa, faz movimentar uma turbina e segue. Falou, vamos fazer isso. Então, se sai da esquerda e vai lá para a direita, do negativo para o positivo, se essa carga negativa estiver no átomo, o átomo vai fazer isso daqui girar. Então o átomo vai se mover enquanto está ocorrendo esse processo e vai fazer girar o meu catavento. E de fato, o que ocorreu foi esse movimento de giro. Então ele provou que a carga negativa saía desse lado e chegava lá do outro lado, estando grudado no átomo. E aí, maluco, aí veio um sério problema. Porque tudo bem, ele provou a existência. Agora explique para o mundo que isso é possível. Explique para você que está aí do outro lado da tela entender que isso daqui é possível. Como que você chega para uma academia de cientistas na época e fala, ó, eu descobri alguma coisa e estou te provando que ela existe assim. Então, o que esse camarada fez foi imaginar uma possibilidade para um novo modelo atômico. E o que ele imagina para esse modelo atômico? Certo? Aí conta a história, aí não é comigo, certo? Inclusive, se procurar na biografia desse maluco, do Joseph John Thomson, está mais ou menos aí. Um dia que ele sai do laboratório, chega em casa, vai comer uma sobremesa lá depois do almoço que sua mulher preparou. Ela tinha preparado um pudim de uva passa. Primeiro que não é muito comum para a gente pensar num pudim de uva passa, certo? Mas lá na Europa, algo bacana. Era algo legal. Alguém gostava de uva passa lá. E quando ele bateu o olho no pudim de uva passa, ele falou, cara, é isso. O nosso clássico eureka, que a ciência fala. Falou, cara, é isso. Então, esse pudim de uva passa vai resolver o meu problema. E aí se fala como que alguém pensa em um pudim de uva passa para resolver um problema, vai terminar num chamado modelo atômico. Então ele imaginou o seguinte. Ele imaginou que esse pudinzão, bonitão, poderia ser a bolinha que Dalton disse que existia para o átomo. Então ele imaginou, falou, ó, esse meu pudim pode ser a bolinha. E nessa bolinha vai estar grudado todas as cargas negativas, porque ele provou que existiam as cargas negativas. Isso não era um problema. O experimento científico estava feito, tinha sido repetido várias vezes, e o resultado era sempre o mesmo. Ele falou, então, existe. Então, as carguinhas negativas ficavam grudadas nesse átomo. Eu sei que a hora que você está olhando e falando, tá, por que está me falando negativo e desenhou um positivo? Porque só tem uma possibilidade do negativo permanecer aqui. Você sabe que cargas com sinais iguais, elas tendem a se repelir. Então, somente cargas com sinais opostos vão fazer o quê? Vão se atrair. Então, só é possível as cargas negativas ficarem nessa bolinha, que era a massa do pudim até então, se a bolinha for negativa. Então, o que esse camarada faz é propor a existência de todas as cargas negativas grudadas no átomo. Mas, para isso, o átomo deveria ser positivo. Se ele não fosse positivo, os negativos não ficavam grudadinhos nele, incrustados, como fala no material aí que vocês acompanham pela internet, seja na tua apostila, livro físico. Então diz o seguinte, que os elétrons, provados a sua existência, provados que esses camaradas existem dessa forma, só poderiam permanecer ali se essa esfera fosse positiva. E aqui surge o nosso primeiro problema, nosso primeiro enrosco. Porque qual é o nosso modelo atômico, então? O modelo atômico ele é conhecido como o pudim de passas. Então, o pudim de passas diz que os elétrons estão grudados no pudim. E isso está provado. Tanto que está aqui, a carga negativa descoberta do elétron. Está provado, não tem problema nenhum. O detalhe é que esse positivo ele imaginou que seria assim para provar a teoria dele. Mas ele não provou nada do positivo. Então, ele comenta sobre, mas ele não faz nenhum experimento que mostre a existência de fato de algo positivo. Então, esses elétrons estão aqui. Então, eu vou deixar aqui no cantinho exatamente isso. Ó. Thomson propõe uma esfera positiva. Então, ele somente propõe para provar a sua teoria. E vou destacar aqui embaixo que ele prova a carga negativa. Então, o trabalho dele está relacionado com quem? Com a descoberta do elétron. Vou colocar de novo, sei que já está no quadro. Quero frisar isso daqui.
Então ele prova isso, ele propõe uma esfera positiva, tipo, ó, eu cheguei até aqui, daqui para frente eu acho que é assim, mas cansei, daqui para frente tu te vira. A minha parte eu já fiz, eu já contribuí com aquilo que poderia contribuir.